Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Jane Bellini e venho contar mais uma história. Fazendo um formatinho sem aparecer, mas vamos ver se vai ficar bom. Essa história foi um seguidor que me mandou lá pelo Insta. Se você quiser me mandar sua história, vai lá. Eu tenho 2 Insta, o Jane Bellini e o Jani, com 2 N's e Y, Bellini. Tô deixando aqui na tela. Então, vamos lá. Uma pequena introdução antes de contar essa história. As 13 almas benditas ou as 13 almas santas benditas surgiu envolvendo aquelas 13 pessoas que morreram no elevador no caso conhecidíssimo do incêndio do edifício Joelma, que ocorreu no ano de 1974, se eu não me engano. Essas 13 pessoas entraram no elevador para poder fugir do incêndio, mas o elevador parou e eles acabaram morrendo ali. E foi algo tão grave que não dava para identificar quem era quem, nem saber quem era homem, quem era mulher. E o detalhe mais impressionante é que essas 13 pessoas nunca foram reclamadas, nunca foram procuradas ou dadas como desaparecidas. Então, eles acabaram sepultando elas em 13 sepulturas, uma ao lado da outra, em um cemitério lá de São Paulo, que eu não vou lembrar o nome agora, desculpem. E depois disso, algumas pessoas começaram a orar para as 13 almas e fazer pedidos e oração e buscando milagres. E algumas foram atendidas em seus pedidos e foi passando de boca em boca e elas viraram as 13 almas benditas ou 13 almas santas benditas. E muita gente que obtém a graça que pediu para elas vai até esses túmulos e prestam homenagens. Antes de começar a história, eu queria fazer essa observação. Devo ter colocado fotos aí e tudo mais para vocês saberem mais ou menos. Então, vamos à história. Olá, Jane, meu nome é Ciclano, tenho hoje 32 anos e quero te contar a minha história. Bem, uma pequena introdução, né? No caso dele agora. Desde que eu me entendo por gente, eu percebi que eu era diferente dos meus irmãos e dos meus amiguinhos. Eu percebi que eu gostava de coisas diferentes e me comportava de modo diferente. Enquanto meus irmãos brincavam de bola, carrinho na rua, carrinho de rolemã, lutinha, polícia e ladrão, eu preferia ficar em casa brincando com minhas irmãs ou fazendo companhia à minha mãe. Conforme eu fui crescendo, eu percebi que o meu gosto era diferente, realmente. E aos 12 anos, eu falei com minha mãe e meu pai que eu achava que gostava de meninos. Enfim, eu sou gay. Apesar de não ser num tempo muito, muito distante, eu fui muito criticado, eu fui muito humilhado, meu pai não me aceitou e me pôs para fora de casa. A minha mãe, coitada, mesmo com o coração na mão, sendo totalmente dependente do meu pai, com mais filhos para criar com ele, não pôde fazer nada para me ajudar. E a melhor solução que elas encontraram foi com que eu morasse com a minha avózinha, que é viva até hoje, com mais de seus 80 anos. A minha avózinha sempre me aceitou do jeito que eu sou. A minha avó é uma pessoa assim maravilhosa, iluminada. É um anjo que Deus colocou na minha vida, sabendo tudo que eu viria a passar. Mesmo sendo criada numa época em que o preconceito falava mais alto que tudo, ela nunca me julgou, sempre me aceitou e sempre me ensinou que independente do que eu seja, independente da minha orientação, preferência, como vocês quiserem chamar, Deus me ama, porque eu procuro sempre fazer o bem. Eu procuro sempre andar no caminho que ele acha bom. E Deus me ama. Não é pelo fato de eu ser gay que ele não vai me amar, que ele não vai me condenar. Eu acho incrível
pessoas extremamente religiosas falarem que preferem ter um filho assassino do que um filho gay. Mas eu acho que matar alguém, tirar a vida de alguém é mais terrível do que ser gay, vocês não acham, não? Mas enfim, gente, vamos à história. Desde que eu passei a morar com a minha avó me ensinou sobre o amor e a benevolência de Deus e sempre me ensinou a rezar. Então virou um ritual. Sempre antes da gente dormir, sentávamos e orávamos juntos. E depois dos Pai Nosso, Ave Maria, creio, pedidos, agradecimentos, muitos agradecimentos, minha avó sempre me ensinou a ser muito grato a Deus por tudo de bom que acontece e que eu aprenda com as coisas ruins. Ela sempre encerrava suas orações fazendo orações e pedidos para as 13 almas santas benditas. E era sempre com o mesmo fim, para que elas protegessem a nossa casa, protegessem a nossa família, rodeasse a nossa casa e não permitisse que nada nem ninguém de ruim acontecesse e entrasse no nosso lar. O tempo foi passando, eu aprendi a ser devota das 13 almas e arrumei um emprego noturno. Eu sou bartender em uma casa noturna muito famosa daqui. E meus horários, né, gente? Casa noturna, vocês sabem como é. Gosto muito de trabalhar lá. Mas isso é história para outro dia. Então, eu tenho um ritual. Mesmo a minha avózinha tendo mais de 80 anos, eu sabendo que ela não pode ficar sozinha, eu tenho a sorte de ter vizinhos maravilhosos que ficam sempre de olho na minha avózinha. E a filha de um deles posa lá, depois da escola. Ela posa com a minha avózinha para minha avózinha não ficar sozinha. Então, o meu ritual ao sair de casa é pedir a proteção de Deus e eu peço às 13 almas santas benditas que protejam a minha casa durante a noite e protejam a minha vozinha, que nada aconteça com ela. Em uma noite de começo de mês, o movimento da casa estava acelerado. Muito movimento, como sempre é em época de pagamento. O pessoal aproveita mesmo. Quando foi dando por volta das 2:30 da manhã, eu comecei a sentir uma angústia, um aperto no peito, um frio na barriga, um incômodo. Eu sentia que eu precisava ir para casa. Eu sentia que alguma coisa estava acontecendo. Eu sentia que eu precisava ir ver a minha avó e ver o que estava acontecendo. Só que, gente, eu estava no meu trabalho, praticamente horário de pico, não tinha como eu sair. E pelo fato de ser 2:30 da manhã, eu sabia que a minha avó ia estar dormindo. Eu não ia ligar para ela, né? Em um momento assim que o movimento acabou, eu fui num cantinho e orei com toda a fé do mundo. Minhas 13 almas santas benditas, proteja a minha casa, proteja a minha vozinha. Se essa angústia que eu estou sentindo é um aviso de que algo está acontecendo lá, não permita, minhas 13 almas santas benditas, eu vos peço, não permita que nada de ruim aconteça com a minha avó. E durante essa oração, eu senti um calor tomar o meu corpo e eu acabei me acalmando. Toda aquela angústia e sentimento ruim passou. Bem, como eu disse para vocês, era uma noite de muito movimento. A casa noturna foi até quase 6 horas da manhã. Consegui sair, o dia já estava amanhecendo. Quando eu cheguei até a minha casa, eu vi um movimento fora do comum para um domingo de manhã, né, gente? Vamos combinar. Eu vi aquele movimento, eu vi os vizinhos na porta da minha casa e entrando e saindo. E aí eu já fiquei preocupada. Aconteceu alguma coisa com a minha vozinha? Eu desci da minha moto já com as pernas bambas. Eu já imaginei o pior. Nisso, a filha da vizinha, que posa com a minha avó, saiu pelo portão e veio me encontrar. Ai, Ciclano, que bom que você chegou. Você não tem ideia do que aconteceu aqui. Aí, entrei em casa já querendo ver minha avó.
Entrei correndo dentro de casa e tá minha vozinha lá sentada na cadeirinha dela tomando um café. Calma, tranquila, e todo mundo naquela agitação. Quando eu me acalmei, vendo que minha vozinha estava bem, foi que eu fui procurar saber o que aconteceu. Os vizinhos contaram que por volta das 2 horas, entre 2 e 2h15, eles começaram a escutar barulho de gente andando em cima do telhado. E eles começaram a escutar esse barulho e saíram e não viram nada, mas o barulho continuava. Foi quando a menina que dorme com a minha avó escutou também, acordou escutando esse barulho de gente andando no telhado. Só que o barulho estava muito, muito alto. E ela ficou com medo. Foi quando ela escutou barulho de telha quebrando. E ela viu que era em cima de casa. E ela ficou, minha Nossa Senhora, o que está acontecendo? E ela entrou em pânico e correu para o quarto da minha avó. E minha avó dormindo, continuou. Daqui a pouco, ela escutou um barulho de gente correndo em cima do telhado. Correndo, uma corrida assim, meio que desesperada, com telha escorregando e caindo. Mas parecia que tinha 50 pessoas. Segundo ela, parecia que tinha 50 pessoas correndo em cima do telhado. Foi quando escutou um ai e puf, um barulho. Um grito seguido de um barulho de queda. E começou, ai, minha perna. Aí nisso, o meu vizinho, o pai da menina, saiu correndo, que já tinha ligado para a polícia, porque estava escutando o pampeiro, saiu correndo e veio ver aqui em casa. E viu um homem caído no meu quintal com a perna quebrada, fratura exposta. E ele gritando, minha perna. Enfim, resumindo, a polícia foi chamada, a polícia chegou e ele gritando, cadê? E o homem chamava, cadê aquele povo? Eles me derrubaram do telhado, tem gente em cima do telhado. O pessoal achando que ele poderia estar drogado, né, gente? Vamos combinar, tá? Um surto, sei lá. A polícia chegou, chamou a ambulância veio, levou ele. Depois de um tempo, o policial que estava lá atendendo a ocorrência contou que o cara sabia há algum tempo que ali à noite ficavam só uma senhora e uma moça sozinhas. E ele resolveu assaltar a casa. Só que na hora que ele estava em cima do telhado, que ele pulou, ele achou por bem entrar pelo telhado, ele apareceu do nada 13 pessoas e começaram a correr atrás dele, a ir atrás dele e bater nele, em cima do telhado, até que uma delas pegou e empurrou ele de cima do telhado, e ele caiu e quebrou a perna, e ele olhou para cima e viu aquelas 13 pessoas em cima do telhado, e ele falou que tinham 13 pessoas em cima do telhado que bateram nele e empurraram ele, por isso que ele caiu de lá de cima e quebrou a perna. O cara foi preso porque já era procurado da polícia por assalto. O cara tinha uma ficha imensa. Minha avó não percebeu nada. Ela não acordou, mesmo com barulho de telha quebrando, o homem caindo. Ela não acordou. Ela só foi acordar porque a minha vizinha que dormia com ela chamou ela para ver se ela estava bem. Foi quando ela acordou. E mesmo sabendo de tudo que tinha acontecido, ela continuou calma e serena. Eu fiquei abismado com essa história. Porque na hora que o homem caiu, que o vizinho foi lá acudir todo mundo, que o homem estava gritando, ele disse que era beirando as 3 horas. Lembrando que eu passei mal, eu senti aquele mal-estar 2h30 da manhã. Depois que todo mundo foi embora e tudo se acalmou e tudo mais, eu cheguei e fui perguntar para minha vozinha se ela estava bem. E minha vozinha só virou para mim e falou assim, eu tô bem, meu filho, você viu? As 13 almas santas benditas protegeram a nossa casa. E eu me lembrei, realmente, antes de sair de casa, eu pedi para as 13 almas benditas protegerem a minha casa e minha avó. E naquele momento de angústia, foi para as 13 almas benditas que eu pedi
ajuda para proteger a minha casa e principalmente a minha vozinha e a minha vizinha, né? E é essa a minha história. As 13 almas santas benditas cuidam da minha casa, cuidam da minha avó e dos meus entes queridos. E em prova e em retribuição de agradecimento, eu me comprometi a ir até os túmulos e levar lá a minha homenagem. Não consegui ainda, mas eu vou. Até o final do ano eu vou. E é essa a minha história, Jane. Espero que você tenha gostado e até mais. Gente, a história acabou por aqui. E, gente, eu lembro, a minha mãe também sempre orava para as 13 almas santas benditas. E é o que eu falo, né, gente? Vai dar fé. O pessoal começou a acreditar muito nas 13 almas das pessoas que faleceram no elevador do edifício Joelma. E o pessoal fala que elas protegem mesmo a casa e tudo mais. Gostei da história. Eu sinto muito por sua vida não ter sido fácil. E ainda bem, Ciclano, que você tem sua vozinha, que ela é esse anjo que Deus colocou no seu caminho para te ajudar e te cuidar. E é isso, gente. O vídeo acabou ficando longo, mas a história é boa. Até o próximo vídeo e tchau, tchau. Antes de ir embora, me falem aí sobre os formatos, se vocês gostam do formato assim sem aparecer, mais para ouvir, né? Aí vocês vão me falando e mandem suas histórias que eu vou amar contar aqui. Até o próximo vídeo.